Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Esse programa é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira às 11 da manhã, nos 1080 AM e no website da rádio. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser conferido ainda na UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade 1080 AM. Hoje recebendo professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, professora Jane Tutiquian, vice-reitora. Antes da gente entrar no assunto do nosso programa, não posso deixar de mencionar, já conversamos sobre vestibular e vamos conversar de novo, mas agora nós temos o edital aí, então lembrando, inscrições de 19 de agosto a 16 de setembro e o edital já pode ser acessado no site vestibular.urgs.br. Voltaremos a esse assunto aí, professores? Mas o nosso assunto hoje também vamos voltar ao assunto, no caso do Futurice, que já tratamos aí num programa anterior. O projeto do MEC, que foi apresentado em 16 e 17 de julho, foi já primeiramente conhecido no Conselho Universitário no dia 19, naquela semana mesmo, Nós debatemos aqui no Diálogos no dia 23 de julho. Depois disso, temos tido uma série de debates e reuniões em diversas instâncias de várias universidades, inclusive da nossa. Nós tivemos uma reunião de reitores da URGS, da Universidade de Ciências da Saúde e do IFRS, uma reunião lá na Associação dos Docentes, da URGS. Nós tivemos no dia 7 uma plenária de diversos segmentos da comunidade universitária, participação inclusive do professor Rui, mas uma plenária de estudantes de graduação e pós-graduação, de servidores técnico-administrativos e também de docentes. E também temos tido diversos outros debates. Nesse momento, para quem está escutando o programa ao vivo pela rádio da universidade, no dia 13 às 11 da manhã, provavelmente está acontecendo um grande debate sobre este assunto também com dirigentes de diversas entidades e universidades do Estado. E, finalmente, pelo menos até agora, nesta semana, na sexta-feira, nós temos, então, uma sessão pública do Conselho Universitário, justamente para tratar deste assunto. Então, assim, com tudo isso, professores, eu pergunto, em primeiro lugar, em que pé que está a discussão aqui dentro da universidade e se já há algum posicionamento da nossa universidade para ser levado sobre isso. Bom, de fato, o teu relato é muito fiel ao que tem acontecido dentro do nosso campus e ligado à universidade. Eu estive também naquela sessão que a DURGS promoveu, juntamente com os IFES e com a nossa vizinha UFSPA. E esse período, que é um período não letivo, ele não foi parado. Nós tivemos essas mobilizações, estamos tendo a mobilização do dia 13 e teremos agora a mobilização também na nossa sessão pública do Conselho Universitário. No âmbito nacional, mais ou menos as mesmas situações estão ocorrendo nas demais universidades, com a mesma prática, isto é, há uma série de debates, há uma sessão pública que se faz a discussão mais ampla pela comunidade e a partir dali se gera um documento esse que é apresentado à comunidade, que deverá ser apresentado à Andifes, Nós vamos ter a reunião do pleno da Andifes agora no final do mês e a combinação que nós temos é que vamos levar pelo menos um posicionamento das universidades para que a Andifes possa recolher esses posicionamentos e tomar ela própria a sua posição oficial das universidades federais. Então isso está acontecendo em todas as 63 universidades, mas também já está acontecendo no próprio Congresso Nacional,
onde a Andifes tem se reunido com a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais em preparação para o que virá, né, sobre o Futurice para o Congresso. A verdade é que esse processo ele está ainda em consulta pública, ele deverá gerar um projeto de lei a ser enviado para o Congresso, né? E nós temos certeza que haverá aí um grande debate sobre essa questão. A nossa esperança é que o MEC esteja disposto ao diálogo. O diálogo que ele não teve antes de lançar o Futurice, porque nenhum reitor foi consultado, nós esperamos que eles tenham agora, porque de fato assim, a ideia não é você simplesmente ser contra por ser contra, mas é você aproveitar a experiência que cada universidade tem, que as nossas comunidades têm, para contribuir a fim de que a gente possa efetivamente buscar os objetivos que o Futurice pretende, que são os nossos objetivos também. Uma universidade mais participativa, mais eficiente, mais internacional, que possa captar mais recursos, com mais inovação. Como nós vamos fazer isso é o que nós estamos sugerindo e esperando que a gente possa abrir como debate para o MEC. Enquanto isso, internamente, nós temos sim que construir o nosso posicionamento como universidade. A professora Jane também tem participado de diversas reuniões, né, sobre isso e desses debates todos, né, professora? Nós temos participado dos debates, de outras reuniões, inclusive no Ministério Público. Nós estivemos conversando com o procurador, junto com outras universidades, a Universidade Federal de Pelotas, a UFSPA, a Unipampa, e nós tivemos então a oportunidade de mostrar para o procurador exatamente do que trata o Futurice. É claro que nós temos como meta uma universidade que seja financeiramente autônoma, né? A própria Constituição nos garante isso. Então a gente foi mostrar isso para o procurador, mas a reunião foi uma reunião num clima de preocupação. E a preocupação é porque há problemas legais, né, no próprio projeto do Futurice, e outras preocupações porque o projeto vem, apesar de nós querermos essa autonomia financeira, porque não se trata de um projeto para a educação superior, se trata de um projeto para tratar do financiamento. Uma vez se conseguir, mas isso é muito vago no próprio projeto, alcançar o que nós precisamos para manter a universidade, provavelmente haja um recuo do Estado em relação ao financiamento da universidade. Então, algumas questões nós temos que garantir, independente daquilo que se coloca no Futurice, né? Nós temos que garantir a Constituição, nós temos que garantir o cumprimento do artigo 207, que garante a nossa autonomia técnico-administrativa, a nossa autonomia de gestão, né? a nossa autonomia pedagógica, enfim. Então, isso tem que ser garantido. Da mesma forma que tem que ser garantido o financiamento público à universidade. Da mesma forma que tem que ser garantidos os concursos, não é? Então, assim, essas questões não são questões muito claras no próprio Futurice. E é por isso que nós temos que efetivamente discutir, e para que a gente possa discutir, as pessoas precisam saber o que é o projeto, do que trata o projeto. Não é simplesmente a entrada de uma OS na universidade para vir ajudar a universidade, mas também não fica clara como vai se dar essa ocupação, entre aspas, né? Porque fica claro, sim, que ela vai ter uma ingerência do plano de ensino à própria gestão da universidade. Fica claro que ela terá uma ingerência sobre a forma de escolha do reitor. Então, isso está lá colocado. Mas então, o que nós precisamos nesse momento, e eu concordo inteiramente, não é simplesmente negar.
nós precisamos conhecer, nós precisamos discutir e nós precisamos apresentar uma alternativa para o Futurice. Eu quero, nessa questão, só para deixar claro que nós estamos preocupados com as demandas que a gente precisa fazer com relação ao Futurice, mas também nós estamos nos comprometendo com o que o Futurice também se compromete. Por exemplo, nós temos compromisso integral com o PNE, né, com o Plano Nacional de Educação. Nós queremos colaborar e sabemos que podemos colaborar com o atingimento de metas, especialmente a meta 12, que fala sobre o número de alunos ou de estudantes ou de matrículas nas redes públicas da educação superior no país. Então, sim, é uma abordagem muito madura que se está fazendo, né? Mas que precisamos sim do diálogo. E assim, lembrando que nessa reunião, né, Jane, do Ministério Público, o doutor Henrico estava consultando, ou foi consultado, não me lembro, se da possibilidade do Ministério Público acionar, né, o governo através da Justiça no questionamento sobre os marcos legais do Futurice, porque são 16 leis que precisariam ser modificadas, e eu penso que a própria Constituição teria que ser modificada em cima da questão da autonomia universitária. E o interessante é que o Dr. Henrico ele foi simpático à ideia de fazer um estudo sobre isso, mas nesse momento não há um projeto de lei ainda, há uma proposta de projeto de lei. Então não dá para se construir uma causa de questionamento judicial do projeto futuro sobre a base judicial, enquanto ele não tiver sido enviado para o Congresso, que é o que a gente espera que vai acontecer já com as contribuições que nós queremos fazer para o governo. Me parece que uma das questões sobre o Futurice é essa grande quantidade de pontos indefinidos, né? Ou em que se afirma alguma coisa que será feita, mas que a gente lê e fica pensando, será que seria assim mesmo ou não? Muitas indefinições, por exemplo, a Instituição Federal de Ensino Superior compromete-se a adotar diretrizes de governança que serão futuramente definidas pelo MEC. Bem, então não se sabe quais são, né? Mas se compromete. Ou o Fundo da Autonomia Financeira, né, que seria, digamos, a fonte de recursos principal, inclui ali muitas possibilidades de origem, né, como alienação de bens, matrículas na pós-graduação lato sensu, prestação de serviços e, inclusive, um item que diz rendas provenientes de outras fontes, ou seja, na verdade, também qualquer coisa, em princípio, né. A questão do comitê gestor, né, que é citado num dos itens, com composição e funcionamento definidos em regulamento. Também não temos como saber. O próprio caráter voluntário da adesão das universidades, sim, seria pela proposta voluntário, né? Então a opção seria da instituição. Mas me parece que não fica claro qual a alternativa, por exemplo, né? Ou quais as exatas diferenças entre quem optar e quem não optar, o que acontece em cada caso. Nós temos essa consulta pública, claro, eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Mas também fico na dúvida se isso serve, são já mais de 30 mil cadastros e mais de 10 mil sugestões, se seria possível realmente se levar em conta. Em relação a todas essas dúvidas aí, essas que eu citei e outras, né? Eu penso que a consulta pública é uma estratégia que tem se usado muito. Nós mesmos usamos a consulta pública no Plano de Desenvolvimento Institucional, né? A questão toda é como é que se chega à consulta pública, né? Essa foi feita de maneira assodada. Ela não cumpriu todos os parâmetros necessários para que se legitimasse como tal. De fato, são mais de 30 mil contribuições. Eu imagino que haverá aí um garimpo muito grande, né? Então, eu penso que a consulta pública é uma das fontes, sim, de contribuição, mas eu volto a insistir. Eu acho que a fonte com autoridade, sob o ponto de vista de experiência, são as universidades. São as universidades com a própria vivência. E a nossa sessão pública do Consum,
é exatamente com esse objetivo, com o objetivo de colocar para a comunidade da universidade, primeiro, algumas falas posicionadoras a respeito, e a partir daí aberta a palavra para quem quiser fazer uso dela, no sentido que a gente possa colher ao vivo essas informações, né, e trazermos um conjunto, no conjunto de informações, um posicionamento da própria universidade, que nos seus 85 anos tem muito a dizer sobre como é que a gente pode ser uma universidade de excelência, a melhor universidade do país faz muito tempo, uma universidade internacional, uma universidade que faz uma gestão maravilhosa dos recursos públicos. Nós temos muito a contribuir e, de novo, queremos construir com o Conselho Universitário essa contribuição e queremos que o MEC aceite essa contribuição como também válida para a melhoria de um projeto que pretende melhorar a educação superior. Professora Jane, por favor. Eu ia te perguntar se tu entraste lá para fazer a... Sim, né? sim. Tu deves ter percebido, como eu, que tem pouco espaço para críticas. Sim, é um genérico, né? Não ele é muito genérico, é claro, não é claro, isso. né? E até para um posicionamento efetivo. O espaço é um espaço muito, muito pequeno. E, além disso, além desse espaço, também me parece que isso a gente chegou a discutir lá no Ministério Público. As consultas públicas, elas têm uma normativa e, em princípio, esta consulta não teria seguido essas normativas. Então, também na consulta pública a gente encontra problemas. Por outro lado, eu queria trazer um outro ponto que não sei se está no nosso roteiro, mas eu tenho visto a propaganda do Futurice na televisão e tenho ouvido no rádio. E, na verdade, nisso se vende uma universidade que é a universidade ideal. É uma universidade que tem muito dinheiro, que vai pagar muito bem os seus professores, que vai oferecer toda a tecnologia possível e que vai, de uma vez por todas, conectar com o mundo, trabalhando na internacionalização. Bom, por que eu trago isso? Eu fico imaginando uma dona de casa que não tem o conhecimento do que seja o Futurice, de que forma ela vai se posicionar em relação a isso que ela está vendo e que é apresentada de uma forma ideal. E aí, trazendo isso para dentro da universidade, e nós não podemos esquecer que a consulta pública é aberta a todos. E se eu induzo o telespectador ou aquele que ouve o rádio a uma universidade maravilhosa, uma vez induzido, ele vai ouvindo pela mídia, vendo as imagens que são propostas, ele realmente vai achar que é uma universidade maravilhosa. E trazendo isso para dentro da universidade, isso também acontece dentro da universidade. Pessoas que ouvem falar do Futurice, mas que não vão à documentação e que não estão acompanhando toda a movimentação que as universidades públicas federais estão fazendo. Então, nesse sentido, eu acho fundamental essa nossa reunião do consumo da próxima sexta-feira, e acho que a gente tem que reforçar muito o convite para que todos participem. Ele é público, ele é aberto, essa sessão é aberta a toda a comunidade e é o momento da gente efetivamente discutir o Futurice. Bem, um aspecto que nós já conversamos no outro programa sobre o assunto e que tem se levantado é o aspecto dessa proposta de gestão das universidades, ou apoio à gestão, como consta no projeto, né, por parte das organizações sociais, né? O Conselho Nacional das Fundações de Apoio, né, às instituições, nós temos aqui a FAURGS, né, a nossa fundação de apoio, e outras fundações também de apoio, divulgou nota e tem um posicionamento, pelo menos até agora, acredito que ainda estejam debatendo, né, estranhando de não terem sido citadas as fundações como
existentes e como possíveis. Uma possibilidade, talvez, então, de serem qualificadas como estas organizações. Já que, bem, primeiro, a questão se é uma possibilidade de entrada de novas verbas da iniciativa privada, as fundações já têm esse papel de possibilitar verbas complementares, uma proporção considerável, até dependendo da universidade, né? Mas, sobretudo, como um contraponto, em vez de nós termos uma entidade de fora e sem nenhum controle por parte da universidade, né? Termos uma entidade nesses moldes, mas ligada em sua raiz à universidade, né? Isso seria uma possibilidade viável, talvez, com uma contribuição ao Futurice, que, bem, as fundações tivessem esse papel que está sendo proposto aí? Olha, eu acho que esse é um tema ainda irrelevante para esse momento e muito pouco maduro, porque, na verdade, nós ainda nem definimos o Futurice, né? E colocar-se como parte, exatamente como uma organização social, faz parte, vamos dizer assim, de um lobby que as fundações estão fazendo para poderem se habilitar a essa eventual função. Eu acho que até se chegar lá tem muita coisa para andar, né? E eu tenho a esperança, e aqui quase a certeza, perante as nossas fundações, que elas serão parceiras na reflexão sobre o significado de organizações sociais fazerem a gestão da universidade, tanto patrimonial como administrativa e acadêmica. Antes de fazermos essa discussão, eu acho que discutir se as fundações podem ou não fazer isso é muito precipitado. Bem, nós temos uma série de questões aí sobre o programa, porque até é uma coisa vasta e como a gente conversou, muito pouco explicada em cada detalhe, né? Mas, por enquanto, eu acho que fica esse convite aí para a sessão pública do Conselho Universitário nesta sexta-feira, né? Para quem está acompanhando o programa ainda antes da sexta-feira, né? Acontece no prédio da reitoria da URGS, no Salão de Atos. Mas é claro que a gente gostaria que as pessoas estivessem lá para poder participar, inclusive colocando as suas opiniões. Tá certo. Agradecemos, então, professora Jane Tutkian, professor Rui Oppermann. Voltaremos. Sim, e o assunto certamente continua. Com esse assunto. Com esse assunto, com certeza. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Aqui pela rádio, o programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Esperotto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Felipe Pimentel. Nos 1080 AM e no website da Rádio da Universidade, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.